acho que era isso, essa era a ênfase mesmo. Ok, vamos lá então. Continuamos aqui a nossa jornada no livro de Efésios. Eu gostaria de convidá-los então para abrir as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Do you speak Portuguese? Você fala português? Ah, fala português, ok. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. O qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Pai, mais uma vez nós te damos graças por estarmos aqui reunidos como teu povo, como família unida em Cristo Jesus, como tua igreja. Obrigado, porque como foi dito, Senhor Deus, num dia quente e tão bom quanto esse, Senhor Deus, o Senhor mesmo é quem nos atrai para estarmos aqui reunidos no Teu nome. Muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor nos deu, muito obrigado por este momento de louvor e adoração que acabamos de ter, e obrigado pela Tua palavra, que foi lida aqui agora, Senhor Deus, que a Tua palavra possa falar conosco mais uma vez essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vimos que os versos 1 a 10 do capítulo 2, que nós começamos a estudar semana passada, Paulo chama atenção para a restauração do indivíduo. Quem éramos antes de Cristo, quem nos tornamos em Cristo, e começa também a falar sobre as bênçãos ou sobre o motivo da salvação que nós temos em Cristo. Nós vemos então a importância de um entendimento bíblico, sólido, bíblico, do que é ou do que significa a salvação para o crente no nosso Senhor. Existe a necessidade de reconhecer a nossa situação longe de Cristo. Quem éramos? Perdidos. Quem éramos? Escravos. Quem éramos? Longe de Deus, longe de Cristo, separados. Mas agora em Cristo nós somos unidos a Ele. E agora nós sabemos quem somos. Amém? Antes, separados, perdidos, sem eira nem beira, longe de Cristo. Mas hoje somos chamados filhos de Deus, pela misericórdia dEle. Então, ao entendermos isso, temos a capacidade de entender também que isso só foi possível, essa aproximação ou essa reaproximação, só foi possível por causa da graça de Deus que atua em nós por meio da fé.
Amém? Ele, por seu amor, nos resgatou, nos transportou da morte para a vida. Também somos salvos, precisamos entender o porquê que nós somos salvos. Para que somos salvos? Por que somos salvos? Para louvar o nosso Deus. Ele não me salvou, Ele não te salvou para você viver feliz para sempre. Eu já citei isso semana passada, lembre-se disso. Nós não somos salvos para viver feliz para sempre. Na verdade, se você quiser viver feliz para sempre, cristianismo não é uma boa para você. Ser discípulo de Cristo não é uma boa para você. Não é uma boa para nós. Porque o Senhor Jesus disse que nós teríamos que pegar a nossa cruz se quiséssemos segui-lo. Ele disse também que se nós queremos realmente segui-lo, precisamos pegar os caminhos estreitos. Porque esse leva a salvação, enquanto os largos caminhos, as largas estradas ou a porta que é larga leva à perdição. Então, Deus não nos salvou para sermos felizes. Deus nos salvou para louvarmos a Ele e para sermos discípulos. E para sermos discipuladores. Amém? Mas a coisa então não acaba aí. Através da salvação em Cristo Jesus, Deus nos chama também para uma nova maneira de viver, uma nova família, uma nova sociedade, é o que nós vamos falar hoje, a nova sociedade em Cristo Jesus. Vamos refletir um pouquinho agora, vou fazer uma pergunta para vocês. O que está mais presente em nossas vidas hoje? O que está mais presente na nossa vida hoje? O louvor a Deus ou a murmuração? Vamos ser honestos. O que nós mais fazemos durante o nosso dia? Nós louvamos a Deus ou nós murmuramos? Murmuramos, exatamente. Se formos realmente honestos com essa pergunta que eu acabei de fazer, e façamos ela para nós mesmos todos os dias, nós vamos identificar que existe, então, vamos dizer, a necessidade diária de pensarmos nessas coisas. E isso é que é o ruim, porque parece que às vezes nós esquecemos delas. Porque nós murmuramos, e aí nós tiramos 5 dias no final do dia para adorar a Deus e ler a Bíblia, e aí você dorme e baba em cima da Bíblia, e acabou. Acabou o dia, e amanhã é outro dia que a gente acorda murmurando de novo, e aí assim a gente vai. E aí quando a gente pensa que não, já passou uma semana, aí vem o domingo, onde a gente louva a Deus. Não, a gente começa a murmurar, porque hoje é dia de ir para a igreja. Não, o pastor vai me ligar. O pastor vai me mandar mensagem se eu não aparecer. E aí a gente murmura mais um pouco. E é assim que a gente faz. E a gente vai fazendo. Eu também tenho meus momentos de murmuração, não se preocupe não. Só que eu não tenho como murmurar que hoje é dia de ir para a igreja. Na verdade, isso para mim é um prazer, graças a Deus. Mas eu murmuro por outras coisas, fica tranquilo. O que eu estou dizendo é que se a gente for honesto, quando nós pensamos nessa pergunta, nós vamos identificar essas coisas. Em todas as áreas. No trabalho, no estudo, no trato, no lar, ao cuidar dos filhos. Tem que levar filho para a escola. Tem que buscar filho na escola. Tem que fazer lanche. Tem que cozinhar. Tem que limpar a casa. Tem que trabalhar. Meu marido. Minha mulher. E aí vai. A gente pode listar aí sua lista de murmurações aí, eu não vou fazer isso por você não, né? Então, quando nós pensamos nessas coisas, nós precisamos trazer à nossa mente que há pouca ou há quase nenhuma compreensão bíblica de quem nós nos tornamos em Cristo, faz com que nossa vida cristã seja extremamente medíocre. Porque nós não temos o entendimento bíblico do que é ser um convertido. Nós não temos um entendimento bíblico, muitas vezes, de quem nós éramos e de quem nós somos. Por isso nós temos uma vida cristã medíocre. Por isso nós reclamamos tanto, e não só reclamamos com nós mesmos, nós reclamamos com Deus. Por isso nós não entendemos quem Ele é de verdade. Se entendêssemos, antes de murmurar, a gente diria, ai de mim. Ai de mim. Eu vi uma foto, eu sigo um pessoal crente aí nas redes sociais, né? E de vez em quando eles postam lá algumas coisas, e tinha lá uma foto, a frase que chamou muita atenção, que diz o seguinte: aqueles que dizem,
só Deus pode me julgar, deveriam, na verdade, pensar: ai de mim. Ai de mim. Tinha que temer. Eles tinham que temer essa frase. Nós, quando nós dizemos isso, nós tínhamos que temer essa frase. Porque é Ele mesmo quem vai julgar. Né? Então nós precisamos prestar muita atenção nessas coisas. Mas vamos lá. Paulo então começa a falar sobre essa nova humanidade. Quem nós somos agora? Quem nós nos tornamos? Nós tornamos uma família. Nós somos aproximados. Nós somos agora povo de Deus. Amém? Vamos ver então os versos 11 e 12 que nós acabamos de ler. Portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados de incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feitas no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora vocês imaginam isso? Esse povo aqui era eu e era você. Nós estávamos incluídos nesse povo aqui. Nós estávamos aqui nesse mundo. Paulo apela para a memória dos Efésios e apela também para a nossa memória. Lembre-se, tragam a memória. Prestem atenção, pensem a respeito de quem vocês eram sem Cristo. Todos nós, no passado, éramos considerados estranhos, estrangeiros, deixados de lado. Gentios por natureza. Gentios por natureza. E o texto toca num ponto muito profundo aqui. Os gentios eram odiados pelos judeus. Eles eram odiados. E naquela recém-formada igreja de Éfeso, adivinha? Tinha judeu e tinha gentio convertido. Tudo junto. E Paulo está falando para eles: vocês aí, judeus, vocês aqui são judeus, vocês são um gentio, tá bom? Vocês, judeus, vocês vão sair do seu lugar e vai sentar juntinho com os gentios. Vai misturar. Tudo junto e misturado. Vocês agora são família, porque em Cristo vocês foram adotados. Vocês agora não tem que haver mais separação, porque ainda estava havendo separação dentro da igreja, por causa disso. Os gentios eram o povo fora da aliança, por isso eles eram chamados de incircuncisos. Se você vê na história de Israel, quando o povo de Israel vai falar do inimigo, dos filisteus, por exemplo, eles dizem o quê? Aqueles incircuncisos, longe de Deus, aquele povo que é fora da aliança. Quem são eles para querer atacar o povo de Deus? Quem são eles para querer afrontar o nome do Deus Todo-Poderoso? Aqueles incircuncisos, estão xingando eles. Era assim que era o tratamento. E notem comigo a ênfase do texto. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus. Ou seja, tudo que Deus havia prometido ao seu povo não se aplicava aos gentios. Eles viviam enganados, eles quem? O povo. Eles viviam enganados pelos costumes e adoração aos deuses pagãos. Eles não conheciam e nem tinham relacionamento com o Deus verdadeiro. Assim como nós. Antes da graça nos alcançar, porque você não alcança a graça, é a graça que nos alcança. Ela que nos alcança. Antes da graça nos alcançar, era exatamente assim que vivíamos. Perdidos, separados, sem Deus, sem Cristo. Éramos chamados, assim como eles, incircuncisos. Longe, fora da aliança, fora do povo. William Barclay chega a dizer o seguinte, ele escreveu sobre o desprezo que os judeus tinham com os gentios. Os gentios eram chamados incircuncisos pelos que exigiam uma circuncisão, que é algo físico e humano. O judeu abrigava um enorme desprezo pelo gentio. Os gentios, diziam eles, tinham sido criados por Deus para ser combustível para o fogo do inferno. Antes de Cristo não havia nenhuma esperança de unidade, mas em Cristo havia chegado uma nova unidade. Imagina, esse povo foi criado para ser lenha para o fogo do inferno.
Assim eles eram tratados. Assim eles eram tratados. Mas aí Paulo vem com o verso 13. O verso 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E essa é a maravilha, esse é o milagre da salvação, irmãos. Jesus nos incluiu à família de Deus. Jesus nos trouxe para perto. Jesus acabou com essa divisão. Jesus acabou com essa separação. Ele disse: agora vocês são meu povo. Vocês são uma nova sociedade. Em mim vocês são um novo povo. Em mim vocês são igreja. Em mim vocês são unidos. Vocês são unidos. Porque fomos aproximados mediante o sangue do nosso Senhor Jesus. Agora, porque fomos aproximados, somos também guardados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Diz Romanos 8,16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Por que você sabe que é filho de Deus? Por que você sabe que é salvo? Porque o próprio Espírito Santo de Deus te confirma isso. Não sou eu que digo que você é salvo, não é nem você que diz que você é salvo ou não. É o Espírito Santo que atua em você, que te dá a certeza de que você é salvo, que você vai, ou que você é um herdeiro para a vida eterna. Nós não temos essa capacidade, o nosso entendimento é limitado e humanista demais para a gente entender essas coisas. Essas coisas são espirituais. É por isso que Paulo, como eu disse para vocês, os primeiros 3 capítulos, por isso que Paulo está buscando a teologia aqui, está falando: olha, vamos ter um entendimento bíblico da salvação, vamos ter um entendimento bíblico de quem é Deus, vamos ter um entendimento bíblico de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E aí, depois do capítulo 4, 5 e 6, agora vocês entenderam, agora vamos praticar esse negócio. É isso que Paulo está fazendo. A divisão é perfeita. Não podia ser melhor. Só 6 capítulos, não vai ficar nem o ano todo, quase. Mas nós precisamos entender essas coisas. E aí, porque nós somos aproximados, reaproximados, somos chamados filhos de Deus, o Espírito Santo nos vivifica, o Espírito Santo nos guarda, o Espírito Santo nos dá essa certeza. Paulo continua: pois Ele, quem? Cristo, é a nossa paz, do qual ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz com os que estavam perto. Por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha Paulo aqui colocando tanto nós como vocês. Paulo está se colocando, Paulo era o que mesmo? Era judeu, como diz o pastor Hernandes, judeu puro sangue, criado aos pés de Gamaliel. Ele aprendeu tudo sobre o Antigo Testamento, tanto que foi um dos motivos dele querer perseguir a igreja. Ele falou: esse povo está usurpando a palavra de Deus. Pense, Paulo não tinha ódio dos crentes por outro motivo. Paulo tinha ódio dos crentes, ele queria matar os crentes por zelo à palavra de Deus. Claro que no momento ele não era convertido ainda, o Senhor Jesus não havia se revelado a ele, mas o motivo dele querer matar os crentes era porque ele dizia: quem é esse que se diz o Messias? Quem são esses que diz que ele é filho de Deus? Isso é uma heresia, tem que morrer. O amor de Paulo pela palavra era tamanha que ele estava disposto a matar, aprender a matar por ela. Tanto que quando ele foi convertido, ele foi morto por ela. Ele não estava mais disposto a matar, mas ele estava disposto a morrer pela causa de Cristo. Até isso o Senhor o transformou, até nesse ponto o Senhor o transformou, porque imagine se ele continuasse, ele ia virar para os gentios aqui e falar assim: olha, tem jeito não, jeito para você é morrer mesmo. Não tem jeito para você não, vai morrer, seus incircuncisos. Mas não,
Paulo se coloca aqui, dele tanto como nós, como vocês, temos, por causa dele, né? Tanto nós, gentios, judeus, quanto vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Veja que coisa maravilhosa, Paulo está se incluindo aqui, porque Paulo também um dia fez essa divisão, e Paulo é chamado de apóstolo dos gentios, porque foi para eles que ele foi chamado. Paz, uma palavrinha tão pequena, mas com significado enorme, que abrange tanta coisa, não é verdade? E a inimizade é a palavra-chave dessa porção do texto. Inimizade entre os homens, judeus e gentios, e inimizade com Deus, separados, sem Deus no mundo. Irmãos, na história do mundo, homens promovem guerras para produzir paz, ou dizem que querem promover a paz. Já pensaram nisso? Que as guerras que existiram no mundo aconteceram porque uns queriam poder e outros queriam paz. Paz. Hoje, essa tão sonhada e buscada paz, na verdade, ao invés de juntar, tem separado. Inclusive dentro da igreja, inclusive no cristianismo, na área teológica, por exemplo. Os ismos estão por aí. O ismo acha que é ele, o outro ismo acha que é aquele outro, o outro ismo acha que é aquele, e aí os ismos ficam brigando, e não há paz entre os crentes, não há paz. Esse é o problema, porque nós estamos buscando a paz de maneira totalmente errada. Onde é que nós temos buscado a nossa paz? Entendimento bíblico. O que é paz? Paz tem nome: Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Conseguem ver o problema? Estamos procurando paz nos lugares, nas pessoas, nos motivos totalmente errados. Já diz o matuto, que o matuto é aquele que vive sem nada, acorda cedo, vai para o rio pescar, come o peixe e vai dormir pensando que talvez vai comer amanhã. E o rico trabalha a vida inteira para ter um sítio, para no final da vida acordar cedo e pescar um peixe sem pensar no que vai comer amanhã. Está traduzindo aí, Paulo? Está tudo bem? Ok. Vocês estão vendo a discrepância? As pessoas buscam paz no dinheiro. Dinheiro não traz paz para ninguém. Dinheiro não traz paz para ninguém. Pelo contrário, dá dor de cabeça danado. Né? Principalmente quem tem bastante, é uma dor de cabeça para cuidar desse dinheiro todo. Quem não tem, não tem nada para cuidar mesmo. Não, estou brincando, não é bem assim. Mas aí a gente fica também sem paz porque não tem. Né? Mas onde nós temos buscado paz? Que paz é essa, na verdade, que nós temos buscado? Sem Ele, o Senhor Jesus, que é a nossa paz, nós não temos paz nenhuma. Nós temos uma falsa um falso e momentâneo tempo de paz. Mas a paz verdadeira nós não temos. Absolutamente. Sem Ele não há descanso para a nossa mente e nem para a nossa alma. Sem Ele nós não conseguimos descansar. Nós não temos a sensação de pertencimento. Hoje uma das maiores necessidades do ser humano é querer pertencer.
Eu preciso pertencer a esse grupo, eu preciso pertencer àquele grupo, eu preciso fazer algo para que as pessoas me notem e assim eu tenha um senso de pertencimento a algum lugar. A rede social está aí, não é? Outro dia eu estava vendo um outro comentário sobre esse respeito. Nós temos uma necessidade tão grande disso, que tinha lá uma moça que é personal training, coaching, supervisor, tudo que você quiser. Faz tudo que você quiser. E ela gravou assim. Vocês sabem o que é um aparelho chamado leg press? A maioria de vocês conhece? Um aparelho que você coloca peso lá e você senta e você empurra com a perna para cima, assim. É mesmo para engrossar as coxas, os cambitos. Aí, de um lado do aparelho, estava lá um monte de anilha de 25 quilos aqui, e ela falou lá, para ficar grande tem que puxar ferro. Né, Rafa? Tem que puxar ferro. Aí, uma outra pessoa, não sei se quis desmascarar ela, não sei qual foi o motivo, mas falou assim, ok, mas behind the scenes, de um lado do aparelho tinha 250 quilos, do outro lado não tinha nada. Zerado. Ou seja, ela só estava buscando um senso de pertencimento, ela só estava querendo chamar atenção para ela mesma. Tudo bem, ela estava fazendo lá o marketing dela, mas um marketing mentiroso, porque ela não faz aquilo. Ou seja, é assim que os crentes fazem muitas vezes. Nós queremos que os outros vivam uma vida que nem nós vivemos. Nós queremos que os outros vivam uma santidade que nós não vivemos. E aí vem um abençoado da internet e fala, aí, quem é você? Olha aí behind the scenes. Olha aí por trás dos bastidores. E às vezes não é nem da internet, é da nossa própria família mesmo. Né? E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Gente, nós não precisamos buscar essas coisas. É muito bom pertencer a um grupo, é muito bom ter amigos, pertencer a um grupo onde nós desenvolvemos amizades saudáveis, é bom pertencer à igreja de Cristo, é muito bom. Mas a nossa paz não está aí, a nossa paz está em Cristo. A nossa paz não está em coisas e em pessoas. Eu não tenho paz porque eu sou casado com a Adriana. Graças a Deus que eu sou casado com ela, graças a Deus que ela é casada comigo. Mas a nossa paz nós encontramos em Cristo. A nossa paz está em Cristo. Eu já falei para vocês, pelo contrário, vocês estão procurando paz, vocês não casem. Vocês fiquem solteiros. Porque não tem paz não. Tem não. Mas é bom casar. Se você não aguenta, como disse Paulo, é bom que não case, mas se você não aguenta, case logo. Não vai ficar de palhaçada. Né, pastor Cléber? Case logo. Traduz aí palhaçada que eu quero ver. Ok, vamos lá. Então, por isso que nós não podemos nos enganar. Nós não podemos buscar essas coisas que nós não vamos encontrar em lugar nenhum. A paz que excede todo entendimento, nós encontramos apenas em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Por isso que somos chamados Igreja de Cristo. E nessa nova sociedade não existe lugar para contendas. Não pode existir. Para discriminação por religião, por raça, por gênero, por posição econômica, por ismos. Pela obra salvadora de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E uns com os outros. E uns com os outros. Nos tornamos parte de uma mesma família. E aí você pode pensar, pastor, mas eu vivo em pé de guerra com a minha família. É porque você ainda não entendeu o amor de Cristo. É porque eu ainda não entendi o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo diz que eu devo perdoar assim como eu fui perdoado. Que eu devo amar porque Ele me amou primeiro. Amar a Ele e depois amar os outros. Precisamos aprender essas coisas, irmãos. Vamos começar com a família de sangue, então. E aí nós nos transportamos para a família unida pelo sangue. Pelo sangue.
Porque, vamos falar a verdade, às vezes, acho que não é à toa que a Bíblia diz, quem tem muitos amigos podem chegar à ruína, mas existem amigos mais chegados? Acho que não é à toa que a Bíblia fala isso. Porque é verdade, a gente se dá melhor com os nossos amigos, muitas vezes com as nossas próprias, com os da nossa própria família. Isso é verdade, não é verdade? Yes. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós devemos também ter paz com eles. Ter paz com eles. Verso 15. O objetivo dele quem? De Cristo. Era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Veja, destruiu a inimizade, não existe mais essa inimizade. Romanos 10, capítulo 10, verso 11 diz: como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. E aí vem os versos de 19 a 22, e Paulo diz: Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Bom, agora que já somos salvos, portanto, fazemos parte de uma nova sociedade, a sociedade dos santos, a família de Deus. Mas ainda hoje existe a necessidade de lembrar onde está o fundamento dessa nova sociedade. Por quê? Porque existem em muitos lugares que as pessoas estão achando que o fundamento da igreja é o pastor. As pessoas estão achando que o fundamento da igreja é o Papa. As pessoas estão achando que o fundamento da igreja é o bispo. Irmãos, o fundamento da igreja é Cristo. Pastor, Papa, bispo, não tem direito algum. Nós somos servos. Nós somos chamados para ser servo, assim como o mestre assim o foi. Nós somos servos, nós não manda nada aqui não. Paremos de pensar dessa maneira. Tem gente que coloca esses líderes religiosos num pedestal. Quem tem que estar no pedestal é o Senhor. Sabe o que eu gostei quando o púlpito veio aqui para baixo? Uma que antes era aqui em cima, e eu entendo o porquê. Porque às vezes quando a igreja está lotada, quando está muito cheio, a gente precisa de um pouco mais de espaço, e as cadeiras vêm mais para frente, ok, mas aqui nós estamos aqui, ó, no mesmo nível, estamos nivelados. E eu não estou criticando quem tem igreja no púlpito mais para cima, não, igreja grande, igreja que tem muita gente, está tudo bem, é logística, exatamente, tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos nivelados, estamos todos no mesmo nível. Paulo descreve o crente como um novo povo. Não existe mais gentil ou judeu, mas sim nação de santos, família de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, somos chamados de irmãos. Família, temos o mesmo Pai, somos salvos pelo mesmo Filho e somos selados pelo mesmo Espírito e vamos para o mesmo lugar, para a honra e glória de Deus. Vamos para o mesmo lugar. Amém? Então existe a necessidade de união. União contra os falsos mestres, sim. Sim, temos que nos levantar, sim, como igreja, contra os falsos mestres. União contra o pecado, ajudando um ao outro, exortando um ao outro, dando a mão um para o outro. União no sofrimento e união na alegria. União no sofrimento. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Está aí um outro ponto da igreja. Eu já citei isso aqui.
Como é fácil. Até um filósofo bem conhecido no Brasil esse dia estava falando exatamente sobre isso, eu estava ouvindo ele falar, e eu falei, faz muito sentido. Veja como é fácil falar de coisa ruim e é difícil falar de coisa boa. É fácil falar de coisa ruim. Começa a falar de coisa ruim. Rapaz, você não sabe. Aconteceu isso, e fala, rapaz, olha isso, você não sabe o que aconteceu comigo também? Aí o outro que está do lado, rapaz, aconteceu com você também? Você não sabe, fui roubado. E eu que chutei a quina da cadeira, quebrei a unha, e eu que quebrei foi o dedo. Tem sempre uma história mais cabeluda que a outra, uma história pior que a outra. E as pessoas até choram com você. Poxa, perdi. E as pessoas choram, elas se comovem. Agora experimenta. Levantar amanhã cedo, chegar no seu trabalho, e alguém te perguntar, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Tá tudo beleza. Deus é lindo. Deus é lindo. Estou sendo extremamente abençoado. Levantei hoje, respirei, estou respirando, tenho saúde, vim para o trabalho, vamos lá, trabalhar. O povo vai te olhar assim. Aí chega na terça. Bom dia, tudo bem? Tudo beleza. Tudo beleza. Graças a Deus, estamos aí juntos, vamos trabalhar. Os caras vão começar a te excluir. O pessoal vai começar a excluir, vai falar que você é orgulhoso, que você é soberbo, que você se acha o bonzão. É isso. É exatamente isso. Agora experimente chegar amanhã e falar, não está bom não. Eles vão te abraçar, beija, chora com você. Porque é exatamente assim que nós somos, tá? Não é que eles são assim, nós somos assim. A humanidade é assim, nós somos assim. É muito mais fácil a gente se compadecer com o que chora do que se alegrar com o que se alegra. E não devia ser assim, principalmente dentro da igreja. Principalmente dentro da igreja. Existe a necessidade de união no sofrimento, mas união na alegria. Vamos nos alegrar de verdade com quem se alegra. Vamos ficar felizes pela vitória do irmão, vamos ficar felizes pela vitória da irmã. Vamos orar por essa vitória. E vamos compartilhar essa vitória. E vamos abençoar uns aos outros com essa vitória, por que não? Assim como você vê esse templo aqui, ó, construído em cima de um alicerce profundo. Certamente, pelo menos 2 metros de alicerce tem aqui. Porque essa região aqui é tudo barrenta. Lá o pessoal que mora em Beto que eu diga, né? As casas estão tudo ficando tortas lá. O Alex esse dia estava cantando, eu era um menininho torto. Né? Que era um pântano aquilo. As casas estão tortas, tem rachadura que dá para você pôr o braço lá dentro. Aqui não fica diferente. Então, para você levantar um edifício desse aqui, tem que ter pelo menos 2 metros de alicerce. E para sustentar isso tudo aqui, e é o que Paulo está dizendo, e vocês, igreja, vocês são sustentados pela pedra angular. Nós estamos sendo edificados por Ele, por Cristo. Para quê? Para que nós possamos ser templos fortes, templos que vão permanecer. Que não vai ser qualquer ventinho que vai derrubar, que não vai ser qualquer ventinho de doutrina que vai nos desviar. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que existe tanta instabilidade na vida espiritual das pessoas, irmãos. Porque confiamos na nossa força, ou confiamos na força de alguém, como eu disse, de pastor, de líder e de líderes. Aí quando essas pessoas caem, adivinha? 70% da igreja cai junto. Por quê? Porque a esperança deles estava na pessoa e não em Cristo. Estavam na liderança dessa pessoa e não em Cristo. Nós devemos sim respeitar, nós devemos sim orar pela liderança, nós devemos sim segui-los. Mas a nossa esperança está em Cristo. Em Cristo. Paulo usa aqui a palavra edificados. E se nós não estivermos edificados naquele que é a rocha, pode até demorar um pouco. Mas a ruína é certa. A ruína é certa. Vai demorar um pouquinho ainda. Pode ser que demore, pode ser que seja rápido. Mas a ruína é certa. Se não estivermos edificados, essa palavra está relacionada à segurança que temos somente em Cristo. Pastor, mas você não disse que a gente ia começar a falar sobre as tais das boas obras, citado no verso 10, que você falou 2 domingos atrás? Exatamente.
Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós a praticarmos. Qual é a melhor boa obra que você pode fazer hoje? Qual é a melhor boa obra que nós podemos fazer hoje? A melhor de todas, a mais excelente. Antes dessa, pastor. Adorar a Deus. Adorar ao nosso Deus, aquele que nos criou, que nos salvou. E aí sim. Falou, Marissa. Você é crente, Marissa. A melhor boa obra que eu e você podemos fazer hoje é adorar ao nosso Deus. A melhor delas é adorar ao nosso Deus, porque quando nós aprendemos a significância bíblica dessa adoração, então nós vamos cumprir o mandamento. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao seu próximo. O que significa para nós amar o próximo? Compartilhe daquilo que você recebeu. Compartilhe do Evangelho. Vá lá e fale dessa salvação. Aí nós entenderemos isso. E exatamente isso, como eu disse lá no começo, hoje, os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo trata da doutrina, da teologia. E nos 3 últimos, Paulo vai tratar da prática. Não faz efeito nenhum sairmos aí por aí falando e pregando acerca de uma salvação que nem nós entendemos direito. Viu, vem cá, mas como é que você foi salvo mesmo? Você está falando que você é salvo? Então, sabe o que é? Sabe Jesus, né? Morreu. Morreu na cruz, Ele te ama, viu? Amou eu, amo você também. Tá, mas como é que é esse negócio? É assim mesmo. Não, mas espera aí, quem que é Jesus? Não, Jesus, Filho de Deus, acabou. Isso não é entendimento bíblico de salvação. Isso não é entendimento bíblico de salvação. Isso que você está fazendo é só passar uma informação. Você está só passando uma informação que você achou que recebeu. E que você também não entendeu, então você passa para frente. Já que eu não entendi, então eu vou... Já viu a história do telefone sem fio? Que você começa com a história, sei lá, a menina comprou uma motoca. Quando chega no final da fila, fala, a menina comprou uma Ferrari. Mudou tudo. É isso que nós fazemos com o Evangelho. Nós recebemos de uma maneira, vamos passando para frente. Quando chega lá na frente, ainda o abençoado lá na frente fala assim, pastor Leandro falou. Pastor Kleber pregou outro dia desse jeito, não entendi muito o que ele falou, mas acho que foi isso. Ele fala difícil, aquele homem. O pastor Hélio acabou de chegar mesmo. Chegou lá e falou uns trem lá que eu não entendi muito, mas deve ser isso. Chegou agora, é bom. Mas é assim, é exatamente assim. Eu não vou ler aqui, mas eu li um texto na quinta-feira no grupo dos lares, sobre 2 histórias. Uma história, olha como é que a gente atravessa a história, porque a gente não entende o Evangelho. Uma história era um homem contando que um irmão da igreja havia doado um porco para a igreja. Lá nos Estados Unidos, um vilarejo, o homem havia doado um porco. E o porco tinha sido morto, separado a carne, as tripas, feito linguiça, distribuiu para a comunidade toda. E o outro homem estava falando que o pastor da igreja, que já era de idade avançada, não estava conseguindo nem andar, ganhou uma bengala bonita, toda adornada de couro. E a história terminou de um outro contando, rapaz, pois então, e o homem virou linguiça, e a bengala não sei o que aconteceu. Vocês verem como terminou a história. Ou seja, eram 2 histórias completamente distintas, que eles misturaram tudo, o pastor da igreja ficou feliz da vida por causa da linguiça, mas aí os irmãos pegaram a bengala e bateram no porco, e a história se misturou, aí o outro que estava ouvindo falou, gente, não estou entendendo nada, mataram o coitado do pastor, fizeram ele de linguiça, e a bengala que tem a ver com isso? Mas é exatamente isso que nós fazemos com o Evangelho muitas vezes, é exatamente isso. Por quê? Por falta de um entendimento bíblico do que é o Evangelho da salvação. E é por isso que nós estamos estudando isso aqui, nós precisamos entender quem éramos, quem nós somos, do que nós precisamos para que nós somos, para ser quem nós somos, desculpe, o que foi feito para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, o que aconteceu? E nós já falamos sobre isso, falamos sobre adoção, nós falamos sobre justificação, nós falamos sobre
Fugiu o nome aqui, gente. Quando você transfere a culpa. Justificação, justificação eu falei. Não. Eu vou lembrar, calma aí que eu lembro. Calma que eu lembro. Tá, nós já falamos sobre tudo isso. Existe a necessidade de nós entendermos isso, temos entendimento bíblico dessas coisas. Ok? Então, a primeira das boas obras é adorar a Deus, mas não quando tudo vai bem, mas em todo o tempo. Resgate, pastor, muito obrigado. Resgate, isso. O Senhor nos resgatou, exatamente, resgate, muito obrigado. Propiciação. Essa era quase resgate. Ok, isso, tá bom. Então, mas a primeira coisa que precisamos entender, que precisamos fazer é adorar. Afinal, qual é o propósito, qual é o fim pelo qual o homem foi criado? Nós já estudamos isso. Para adorar a Deus. Amém, amém. Deus, no seu Filho, nos resgatou das trevas, nos redimiu, nos reconciliou, nos adotou a sua família, nos fez um novo povo, nova nação, santa, eleita, sacerdócio real, de propriedade exclusiva dele mesmo. Dele mesmo. Irmãos, Cristo nos chamou da morte para a vida. Nos tirou de um estado de condenados para um estado de salvos. Nos tirou de um lugar perigoso como areia movediça, para estarmos alicerçados na rocha que é Cristo. Na rocha. Cristo, Ele é a nossa paz. Através dele temos paz com Deus, paz com os outros e paz comigo mesmo. Paz comigo mesmo. Outro dia eu estava falando com alguém, ele falou, rapaz, tem hora que eu olho no espelho e dá vontade de esmurrar. Eu falei, pois é, apresenta-te seu pior inimigo. Muita gente que pensa que o nosso pior inimigo é o diabo. Não, o diabo é inimigo das nossas almas. O nosso pior inimigo, humanamente falando, nós mesmos. Olha no espelho, esse é o seu inimigo, é com esse aí que você tem que lutar todo dia. É com esse aí que você tem que esmurrar a própria carne todo dia. Esse aí que mesmo querendo fazer o bem, faz o mal. É com esse que você tem que lutar. É com esse que eu luto todo dia. É com esse aí que você olha no espelho. Esse é o papel do povo de Deus. Para isso Ele nos salvou, uniu, chamou, para adorá-lo e para anunciar a sua paz. A sua paz. Amém? Nós possamos pensar nessas coisas durante essa semana. Semana que vem, nós vamos falar de Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos começar a falar um pouquinho do que ele está falando sobre isso. Mas por hoje eu quero encerrar lendo para vocês, se vocês quiserem abrir suas Bíblias comigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, dos versos 4 a 7. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai Santo e Todo-Poderoso, mais uma vez nós glorificamos a Ti por quem o Senhor é. Pelo que o Senhor fez, entregando o Seu Filho para que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor novamente. Obrigado porque o Senhor nos resgatou da morte para a vida. Obrigado porque o Senhor nos tirou das trevas
e nos transportou para a tua luz. Obrigado porque o Senhor nos livrou da escravidão em que vivíamos e hoje somos livres em Cristo Jesus. Obrigado porque antes éramos perdidos no mundo, longe da promessa, sem Cristo e sem Deus, mas hoje somos unidos, remidos, lavados e considerados mais alvo do que a neve, por causa do teu amor, por causa da tua graça, demonstrada no teu santo e ungido. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós te pedimos coragem para lidar com os desafios de todos os dias. Ânimo para que não esmoreçamos ao te seguir e ao pregar o teu evangelho. Te pedimos discernimento de espírito para termos um entendimento bíblico sobre a nossa salvação e como compartilhá-la com os que estão ao nosso redor. Que em nome de Jesus, o Senhor capacite o teu povo, Senhor, eu te peço. Me capacite a continuarmos firmes naquele que é a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que essa paz, como disse a tua palavra, que excede todo entendimento, possa estar presente nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe como igreja, eu te peço, Senhor. Em nome santo de Jesus. Amém.